Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 5 de dezembro de 2022, segunda semana, nessa segunda-feira, segunda semana do Advento. Eu fui ordenado sacerdote dia 5 de dezembro de 1998, na Matriz de Campinas, em Goiânia, que hoje é Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas eu ainda gosto da Matriz de Campinas mesmo. Não gosto desses títulos de realeza, de santuário, na qual só é um título a mais que não altera nada na sua história. O bom é a Matriz de Campinas, que é mais carinhosa e mais familiar. Agradeço a Deus pelos esses 24 anos de sacerdócio que a gente está aí vivendo, 24 anos da minha vida, eu vivendo e tentando servir a Deus através do meu ministério, nos lugares e nos espaços que a gente consegue dentro do mundo e da fé que a gente tem. Que Deus abençoe a todos nós. O Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, dizia: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vimos coisas maravilhosas, 24 anos de sacerdócio dentro da igreja. A gente agradece, reza e pede a Deus perseverança e paciência e misericórdia para com a gente, diante daquilo que a gente acertou e diante daquilo que a gente errou, diante daquilo que a gente conseguiu fazer bem, diante daquilo que a gente não conseguiu fazer bem, diante daquilo que a gente ajudou e diante daquilo que a gente atrapalhou. Então a vida é assim, é um momento de revisão, um momento de agradecimento, um momento de retomada e um momento de procurar nos aproximar de Jesus, para que a gente possa perceber o que Jesus tem. E há momentos que a gente tem que pedir a Ele perdão, e há momentos que a gente precisa pedir a Ele, diga, para a gente se levantar e seguir o nosso caminho. O que nós temos no Evangelho de hoje? Inicialmente, Jesus estava ensinando, em volta dele nós temos fariseus e doutores da lei, vindo de vários lugares. Por que acontece isso? Era muito comum na época de Jesus haverem muitos mestres que se diziam ser os Messias. Havia uma expectativa da vinda de um Messias e havia muita gente que dizia que era o Messias, que era o mestre. E era obrigação dos fariseus e doutores da lei, e o Sinédrio fazia isso, mandar gente verificar todos aqueles que se diziam ser o Messias. Então eles mandavam comitiva de fariseus e doutores da lei para observar aquele que estava falando e pregando a respeito de Deus, se tinha alguma coisa a ver com a vinda do Messias de verdade. E por isso Jesus está nesse contexto aí,
Vários fariseus e doutores da lei, vindo de todos os lugares, estão diante de Jesus e Jesus está ensinando. Jesus está ensinando, viu? Um dia, não sabemos qual, o Evangelho nos fala qual o dia e nem fala do lugar, mas fala de uma casa. Jesus está na casa agora, mas o dia nós não sabemos. Não sabemos se é um dia de sábado, mas diante de Jesus nós temos esse pessoal que está ali ouvindo ele, veio de vários lugares. E a virtude do Senhor o levava a curar. Essa virtude de levar a curar, nós nos debatemos com outra preocupação que Jesus sempre tinha, que era aquelas três que a gente dizia sempre. Jesus quer dar saúde ao ser humano. Jesus quer tirar as nossas feridas, seja lá físicas, seja lá emocionais, psicológicas, da alma, da consciência. Jesus deseja devolver a saúde humana em todos os sentidos. Saúde, santidade, sanidade. E aí o que nós temos? Uma pequena referência, um homem numa cama, e aí nós estamos aí no Evangelho de Lucas, viu? Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Não encontrando modo, eles levam esse homem até o telhado e através das telhas desce o leito até Jesus. O que nós temos agora? Jesus está preocupado em curar o ser humano. Depois de apresentar a situação, depois de apresentar o local, uma casa, depois de dizer quem está diante de Jesus e os lugares que mandaram muita gente para observar Jesus ensinando, nós vemos esse homem que encontrou a solidariedade de outros homens, que não só foram solidários com ele, mas também foram criativos. Então a gente às vezes precisa disso, de solidariedade e criatividade. Quer dizer, a gente vai colocar você na frente dele de qualquer modo. Se não é pela porta, vai ser pelo telhado. Mas que a gente quer colocar você diante de Jesus, nós queremos. E usam a criatividade para isso, desce. E Jesus, ao observar a fé daqueles homens, Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Porque o paralítico, ele era paralisado na mentalidade de que ele tinha cometido um pecado, os pais deles tinham cometido algum pecado, então a paralisia era um castigo de Deus. Essa era a mentalidade religiosa. Então nada mais justo para a gente se recuperar do que a gente ser perdoado por causa de um pecado que a gente cometeu. Para a gente ser perdoado por causa de algo e para a gente se livrar do castigo de Deus. Por isso, eles usam isso e Jesus diz, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas, os doutores da lei e os fariseus, você está blasfemando, só Deus que pode perdoar pecados. Você não tem autoridade para fazer isso, isso é uma blasfêmia. Você dizer que os seus pecados estão perdoados, isso é uma blasfêmia. E Jesus, conhecendo eles e sabendo o que existia no coração e vendo a murmuração, viu? A regra de São Bento, se eu não me engano, a 13, acho que é a 13, sei lá, diz que é proibido murmurar, é proibido resmungar. É uma regra do grupo de São Bento, viu? É proibido murmurar, é proibido, viu? Ter essa postura de murmurar, de cochichar, essas coisas todas. E aí Jesus olha para isso, mas eu não estou entendendo vocês, não. O que é mais fácil dizer para esse homem, teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele, levanta, pega o teu leito e vai embora para sua casa? E aí Jesus dá a resposta, viu? Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Levanta-te, pega o leito e vai para casa. O homem chega até Jesus graças à solidariedade e à criatividade de homens que desce ele pelo telhado. Ele chega carregado e sai carregando. O encontro com Jesus não só tirou o sentimento de culpa, de pecado, mas também fez com que ele agora não seja mais dependente do seu leito. Ele chega carregado e ele sai carregando.
ele chega deitado no leito e sai andando. Encontrar-se com Jesus significa isso, a gente sair da prostração e alterar a nossa vida. E voltar para casa, agora não mais sendo carregado, mas agora carregando o leito. Não mais prostrado e deitado num leito, mas agora em pé, carregando o leito e voltando para casa. Viu? Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. O Evangelho ele é muito bonito nesse sentido de que a gente que está vigiando Jesus vê um homem movido pela fé de outros criativos. O encontro desse homem com Jesus alterou a vida dele, mas o encontro dos fariseus, doutores da lei, anciãos, não alterou a vida deles. Então não é verdade que toda vez que a gente fala de Jesus a vida será alterada. Pelo contrário, às vezes será complicada, porque os fariseus estão ouvindo o ensinamento de Jesus, esse homem não ouviu o ensinamento de Jesus. Eles estão ali olhando Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus, vendo Jesus perdoar os pecados, vendo Jesus dar condições a este homem de levantar, carregar a sua cama e ir embora para a sua casa, louvando a Deus, mas eles não se convertem. Os fariseus, os anciãos, os doutores da lei não se convertem. Para eles, Jesus errou. Para eles, Jesus está equivocado de perdoar os pecados. São incapazes de olhar o bem que Jesus fez a um homem que nem ouviu o seu ensinamento, nem ouviu o que Jesus ensinava. São incapazes de agradecer a Deus porque um homem prostrado num leito chega, graças à solidariedade de alguns, e volta para casa carregando o leito. E essas são coisas maravilhosas que às vezes a gente não enxerga e deveríamos enxergar. Peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê sabedoria, ilumine o nosso coração, que Deus seja bondoso com todos nós e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. E quando a gente se sentir prostrados ou extremamente movidos pelo pecado, que a gente possa escutar Jesus: seus pecados estão perdoados. E quando a gente também se sentir incapaz, que a gente possa ouvir dele dizendo para nós: levanta-te, pega aquilo que está te escravizando, carrega e volta para a sua casa glorificando a Deus. Um abraço e até mais.